Paz, meus amados e queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui no nosso 18º dia da nossa poderosa campanha 40 dias de milagres. Vamos agora para o tema e para o texto bíblico. O tema é: não olhe para a aparência. O texto bíblico, 1 Samuel 16, 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nestes 40 dias de milagres, refletimos sobre a história de Davi, um jovem pastor cuja aparência era insignificante aos olhos humanos, mas cujo coração foi visto por Deus. Antes de ser coroado rei, Davi enfrentou e venceu 4 inimigos que simbolizam desafios comuns em nossa jornada. O primeiro inimigo que Davi venceu foi o medo, representado pelo leão. Todos os dias, alguém pode dizer que você não é capaz. Como Davi enfrentou o leão com coragem e confiança em Deus, também precisamos mandar o medo embora de nossas vidas, confiando que Deus é a nossa força. A fé vence o medo e nos capacita a enfrentar qualquer desafio. O segundo inimigo foi a mágoa, simbolizada pelo urso. A mágoa entra devagar e pode nos devorar silenciosamente. Davi aprendeu a liberar perdão, não porque os outros merecessem, mas porque ele precisava estar livre para seguir adiante. O perdão não é para os outros, é para nós. Para nós mesmos. Libere perdão e experimente a paz que só Deus pode dar. O terceiro inimigo foi o complexo de inferioridade, representado pelo gigante Golias. Davi, um jovem pastor, foi visto como inferior, mas ele sabia que Deus estava com ele. Não se compare aos outros, cada um tem sua própria jornada. Seu destino final não é o que você vê agora, mas o trono que Deus preparou para você. Em Cristo, somos mais que vencedores e amados por Deus. O quarto inimigo foi a inveja, simbolizada por Saul. Davi sofreu com a inveja de Saul, mas ele não se deixou consumir por ela. A espada que seus inimigos usam contra você pode ser a mesma que os derrotará. Não se envolva em fofocas e intrigas. A verdadeira perda na vida não é a morte, mas sim os sonhos que morrem dentro de nós. Mantenha seu coração puro e seus olhos fixos em Deus. Neste dia, lembre-se que Deus vê o coração e não a aparência. Ele conhece o seu potencial e os planos que tem para você. Mate o medo, libere o perdão, supere a inferioridade e evite a inveja. Deus tem grandes coisas preparadas para você. E Ele te ama profundamente. Que o Senhor continue a guiar seus passos e a transformar seus sonhos em realidade, enquanto seguimos juntos nessa jornada de 40 dias de milagres. Você já ouviu aquela frase que diz assim, que o coração de Davi estava no pasto. Davi estava no pasto, mas o seu coração estava no trono. E também aquela frase que diz que Deus levanta os improváveis. Pois bem, isso mostra o quê? Mostra que Deus sabe e conhece o nosso coração. Mostra que Deus é o Deus que nos capacita e é o Deus que nos qualifica para a batalha. Quando nós confiamos em Deus e Deus nos prepara para a batalha, Ele nos dá as suas armas e as suas ferramentas. Ainda que tenhamos que enfrentar vários desafios, ainda que tenhamos que enfrentar vários inimigos, ainda que precisamos enfrentar muitos gigantes no sentido de se levantar contra nós.
saibamos que a capacidade que Deus colocou em nós, que a força que Deus colocou em nós, que a unção que Deus colocou em nós, nos dará condições para vencer o medo, para vencer o espírito de inferioridade, para vencer a inveja, para vencer todo tipo de ataque do mal contra a nossa vida. Portanto, faça como Davi, fique firme nos propósitos de Deus, caminhe sobre a sua promessa e creia na sua vitória, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, eu venho clamar neste momento pela vida de todos aqueles que estão envolvidos nesta campanha. Meu Deus, a jornada não é fácil. Sabemos que o mal se levanta e se levanta para tentar nos paralisar. Mas sabemos também que o Senhor é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos prepara e é o Deus que nos dá a vitória. Senhor, envie sobre o teu filho a unção e a capacidade e o poder para que ele possa superar todas as coisas e seguir avante, crendo nas suas promessas, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Pois bem, queridos, chegamos ao final desse dia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo dia dessa campanha, em nome de Jesus.